Então o tema da nossa mensagem hoje, renovando o chamado, e o texto-chave, Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, que nós leremos nesse momento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode fechar seus olhos por um instante? Pai, nós somos agradecidos ao Senhor porque estamos reunidos aqui enquanto igreja, enquanto família de fé, cultuando ao Senhor. E nesse momento, Pai, que nós lemos a Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, ministre essa palavra nos nossos corações, que o Senhor traga entendimento, Deus, a cada um de nós, que nós possamos refletir à luz da Tua palavra, e essa reflexão venha trazer crescimento na nossa vida. Então fala, Deus, com cada um de nós nesta noite, usa a minha vida como mensageiro da Tua palavra, que aqui hajam, Deus, nesta noite, corações sensíveis ao ouvir a Tua palavra, ouvidos, Deus, atentos, que não haja nada, Deus, que venha atrapalhar da Tua palavra ser ministrada nesse momento, e que nesse momento, Pai, o Teu Espírito possa conduzi-la até os corações, falando, Deus, de forma especial com cada um. Eu oro assim no nome de Jesus, amém. Irmãos, muitos livros da Bíblia não estão escritos em ordem cronológica, Isaías é um deles. Exemplo disso é que nesse capítulo 6 nós temos o chamado de Isaías. Esse capítulo 6, por exemplo, ele poderia ser o capítulo 1 deste livro. Porque, repito, aqui nós encontramos o momento em que Deus chama Isaías. E é interessante perceber, porque a Bíblia também tem contextos históricos, que nesse momento aqui que Deus chama Isaías, o texto narra um momento histórico, narra algo que estava acontecendo. O texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, isso é uma forma de trazer um contexto ao texto. Então está dizendo aqui que foi no ano da morte do rei Uzias. Isso não é comentado na Bíblia por um acaso. Isso é porque nesse momento em que o rei Uzias morreu, algo estava acontecendo ali naquele contexto que significava e trazia importância ao que estava acontecendo aqui. Então, se a gente quer, por exemplo, entender esse texto, se você está fazendo um estudo dele, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você lê esse texto é: o que aconteceu, o que estava acontecendo quando o rei Uzias morreu? Isso vai trazer contextos importantes para você sobre o texto. Bom, quem era o rei Uzias? O rei Uzias, vai dizendo a Bíblia que ele era filho do rei Amazias, e você sabe que tanto o reino de Judá quanto o reino de Israel, ele teve bons e maus reis. E o rei Uzias, ele está no grupo, na galeria dos bons reis. Ele reinou por 52 anos. E ele fez coisas boas para as pessoas na época do seu reinado. Quando as pessoas tinham um bom rei naquela época, eles entendiam que Deus estava abençoando, porque era uma forma de Deus abençoar o povo com bons reis. Então o rei Uzias, ele foi um bom rei e ele reinou durante 52 anos. Mas quando ele morre, irmãos, nós podemos dizer que há uma crise aqui
acontecendo, e é por isso que Isaías ele diz no seu relato aqui, que foi no ano da morte do rei Uzias, que ele viu o Senhor e que ele tem uma experiência com o Senhor. Então tem uma crise aqui, e essa crise ela abrange várias coisas. Por exemplo, nós podemos dizer que essa crise aqui ela é uma crise política. Por que uma crise política? Porque um bom rei morreu. E quando um bom rei morre, quem vem assumir pode ser um mau rei, era o que havia acontecido. Então havia uma crise política, uma mudança de governo, de um bom reinado para um reinado ruim, né? A palavra de Deus lá em Provérbios 29, versículo 2, ela fala sobre isso: quando os justos florescem, ou quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Então, há uma crise no ano da morte do rei Uzias, e essa crise ela é política. Agora, há uma crise também, e ela é econômica. Nós vamos ver lá no capítulo 10 de Isaías dizendo: olha, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Então esse cenário aqui, esse relato aqui de Isaías no capítulo 10, tinha muito a ver com a sua época. E o que tinha nessa época aqui que o rei Uzias morre? Uma crise econômica. O que é uma crise econômica, irmãos? É injustiça social. Então havia injustiça aqui, havia opressão aos pobres, opressão às viúvas, opressão aos órfãos, e isso fazia com que ele tivesse uma crise econômica. Agora, nós vemos também, quando estudamos a respeito desse contexto aqui, que havia uma crise moral. E lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, Isaías vai dizendo assim: olha, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Por que uma crise moral, irmãos? Porque a inversão de valores. Havia inversão de valores no ano em que o rei Uzias morreu. Ao mal se chamavam bem, das trevas faziam luz, do amargo doce. Ou seja, inversão de valores, uma crise moral. E nós podemos constatar também que no ano em que o rei Uzias morreu, havia uma crise espiritual. Isaías capítulo 1, versículo 3 vai dizendo: o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O que é uma crise espiritual, irmãos? É uma crise do afastamento do povo em relação a Deus. É uma crise onde o pecado floresce. Então havia também uma crise espiritual, fazendo muito diálogo, por exemplo, com as palavras de Oséias também, que nós conhecemos, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, quando vai dizendo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então é isso que está acontecendo no ano em que o rei Uzias morreu, e Isaías vê o Senhor e tem um chamado para o ministério profético. Ou seja, é nesse cenário que Deus chama Isaías para o ministério profético. E eu pergunto a você: você tem um chamado no reino de Deus? Foi nessa época, nesse contexto aqui, que Isaías é chamado. E você? Você tem um chamado no reino de Deus? Em primeiro lugar, eu quero pensar com você o que é um chamado, irmãos. Um chamado, nós podemos dizer que na vida cristã um chamado é um convite para fazer parte do plano de Deus e cumprir um propósito que Ele tem para nós. Então um chamado é uma oportunidade, é um convite de fazer parte do plano de Deus e cumprir um chamado que Ele tem para nós. Quando eu te pergunto se você tem um chamado, eu espero que você tenha respondido que sim, porque todos nós temos um chamado. Existem chamados na vida cristã que eles são universais. Por exemplo, todos nós aqui cristãos somos chamados a viver em santidade. Esse é um chamado para todos nós. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, você tem um chamado a viver em santidade. Se você é um crente em Cristo Jesus, você tem um chamado a se relacionar com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Esses são aqueles chamados que nós podemos dizer que são chamados universais. Agora, existem chamados, irmãos, que eles são específicos para cada pessoa.
Por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, olha só que interessante essa palavra. Vai dizendo que Deus tinha um chamado específico para Jeremias, antes mesmo que ele nascesse. Olha, antes de formá-lo no ventre materno, eu o conheci. E antes que você saísse da madre, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então isso mostra, por exemplo, que Deus tem chamados individuais para cada um. E esses chamados, irmãos, todas as vezes que nós pensamos em chamado no reino de Deus, chamados na vida cristã nunca depende da capacidade humana. Chamado na vida cristã sempre vem com a capacitação de Deus. Eu quero usar mais uma vez Jeremias, lá no capítulo 1, versículos 6 e 8, quando ele vai dizendo assim, olha, então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, mas o Senhor me diga, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e a tudo que eu te mandar, falarás. Não tenha medo deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, chamados eles são coletivos, eles são universais, chamados eles são individuais e não depende da capacidade humana, porque a capacidade vem de Deus. Agora, uma vez que nós temos a convicção de um ou mais chamados na vida cristã, nós podemos, irmãos, em algum momento na caminhada, perder o brilho em relação ao chamado. Como que nós podemos perder o brilho? Eu quero pensar isso com você nesse momento. Você, responda para si, você já perdeu o brilho em algum momento da caminhada cristã em relação a um chamado? Você em algum momento desanimou, desmotivou? Como é que você reagiu ou reage aos chamados que Deus tem para você? Por inúmeros motivos, irmãos, nós podemos em algum momento perder esse brilho no chamado. A rotina, por exemplo, ela pode fazer com que alguém perca a paixão pelo chamado. Lembremos da igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, que quando Jesus escreve para que João, dita para que João escrevesse cartas às 7 igrejas, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, vai dizendo assim, olha, tenho porém contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Então a igreja de Éfeso, por exemplo, é uma igreja que serve de exemplo para nós, de uma igreja que perdeu o brilho do seu chamado em relação à rotina. Porque eles tinham práticas, eles tinham obras, eles faziam muitas coisas, mas perderam o brilho. Por quê? Perderam o amor. Então essa rotina aqui da vida cristã, ela pode fazer com que a gente perca a paixão pelo nosso chamado. Então eu alerto você, cuidado com a rotina. Cuidado com a rotina. Porque ao mesmo tempo que a vida cristã traz rotina, todas as vezes que nós exercemos algo, um ministério, cumprimos um chamado, isso gera rotina para nós, a rotina é perigosa. Porque você pode se ver fazendo as mesmas coisas com até excelência, mas sem amor. Você pode se ver, fazendo as coisas no reino de Deus com compromisso, mas sem brilho nos olhos. É quando a sua motivação se perde. Isso tem a ver com a rotina. Nós podemos dizer também, irmãos, e chegar à constatação que o cansaço e as batalhas do ministério podem esfriar o nosso chamado. Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo vai dizendo, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E o convite aqui é interessante, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque via de regra a gente vai pensar que o bem não vai nos cansar, mas até o bem cansa. E se o bem cansa, o nosso chamado em algum momento ele pode enfrentar cansaço. E ele pode enfrentar também as barreiras do ministério. Feridas e decepções, não é novidade para você, também podem apagar o fogo do chamado.
próprio Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, vai dizendo: se eu estivesse ainda tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por que Paulo vai dizendo isso, irmãos? Porque em algum momento a obra ministerial que você faz, ou o chamado que você exerce, pode levar você a desagradar pessoas, ou pode levar também a você experimentar decepções. É quase impossível, irmãos, alguém cumprir um chamado no reino de Deus e não enfrentar decepção com as pessoas. É quase impossível, irmãos, alguém dizer: eis-me aqui, como disse Isaías, e não enfrentar as feridas e as decepções que acontecem no meio da caminhada. Agora, o pecado ou as distrações, não necessariamente o pecado, mas tudo aquilo que nos distrai, ela também pode fazer com que a gente tire o foco do chamado. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, ele traz um alerta para todos nós. Ele diz assim: olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Vamos ler juntos? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você entendeu esse versículo? Cuidado com as distrações, porque soldado em serviço não deve se envolver com os negócios desta vida. Então, quando nós nos distraímos, isso pode fazer com que a gente perca o foco pelo chamado. Lembremos mais uma vez de que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele menciona alguém que abandonou o ministério porque amou o presente mundo. Olha, 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente mundo, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente, foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. E perder a visão, irmãos, também pode fazer com que a gente perca a motivação. Provérbios 29:18 diz: onde não há visão, o povo se corrompe. Naquela experiência que Jesus chama Pedro para andar por cima das águas, quando que ele afunda, irmãos? Quando ele tira a visão de Cristo. Então, quando nós nos perdemos na visão, a gente também pode se perder no chamado. E aí a gente entra numa área que é a mais importante para nós nesta noite, que eu quero te perguntar: como renovar o chamado? Como renovar o chamado? Não sei quantos assistiram um vídeo que nós soltamos hoje à tarde, que eu gravei até dentro do carro e soltamos na rede social e no grupo da igreja. Mas nesse vídeo eu contei uma experiência, né? Falei que no ano passado, uma pessoa conversando comigo me viu falar das coisas que iríamos fazer este ano na igreja, me viu comentar com expectativa, com entusiasmo aquilo que nós viveríamos esse ano. E essa pessoa me perguntou, né, pastor, como se manter motivado fazendo uma coisa que se faz há muito tempo, ou fazendo uma coisa que se faz de forma rotineira, né? E todos nós podemos vivenciar isso. Eu pergunto para você: como fazer com motivação uma coisa que você já faz há muito tempo? Eu não sei quais são as áreas que você está há muito tempo na vida, mas provavelmente tem alguma. Como fazer um trabalho secular com motivação se você faz esse trabalho há muito tempo? Como ir todos os dias para a mesma empresa motivado? Como ir todos os dias para os mesmos afazeres de forma motivada? Como não perder o brilho daquilo que a gente faz constantemente? Então essa pergunta veio para mim, mas ela poderia vir para você. Como pastorear uma igreja há 10 anos, todo início de ano viver um planejamento, por exemplo, e encontrar motivação para poder fazer isso.
E você pode trazer isso para a sua realidade, e até mesmo para a sua realidade cristã. Como exercer um cargo na igreja já há tanto tempo, e estar motivado e com um brilho nos olhos para fazer isso? Como tocar um instrumento que se toca há tanto tempo, mas não perder o brilho nos olhos para fazer isso? Como fazer, irmãos, as coisas que nós fazemos rotineiramente, e sobretudo aquelas mais importantes na nossa vida, sem nós perdermos o chamado? E aí nessa ocasião eu respondi para a pessoa que eu entendo que o segredo disso está numa palavra que se chama renovação. Porque o que é renovar, irmãos? Renovar é tornar novo novamente. Renovar é restaurar. Renovar é revitalizar. Mas quando a gente traz essa palavra para o conceito cristão, nós podemos dizer que renovar é reacender a paixão, é restaurar a visão, é reafirmar o nosso compromisso com Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários exemplos de renovação. Eu quero te lembrar, por exemplo, de Elias. Elias desanimou do seu chamado? Desanimou, está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que no momento de mais êxito do seu ministério, momento em que ele enfrentou e matou os profetas de Baal, e recebeu uma intimidação da rainha Jezabel, ele fugiu, largou tudo, fugiu para bem longe, sentou debaixo de uma árvore. Ali ele falou com o Senhor que desejaria morrer. Ali Elias, ele desiste do seu chamado. Mas se você conhece o texto, você vê que Deus vai lá até em Elias, Deus dá comida para ele, Deus alimenta ele fisicamente. E depois Elias tem uma experiência ali, você conhece muito bem, né, que Deus falou que iria aparecer para ele, e aí vem um terremoto. Ele pensou que Deus estivesse no terremoto, mas Deus não estava, até que Deus estava numa brisa bem suave ali, e ali Deus, ele renova Elias em relação ao seu chamado. Mas Elias experimentou um cansaço espiritual. Eu quero te lembrar, por exemplo, de Moisés. Moisés, quando tinha 40 anos, ele matou um egípcio e fugiu para Midian. E talvez, irmãos, quando Moisés matou aquele egípcio com 40 anos, talvez Moisés tivesse feito isso pensando que ali havia chegado a hora dele ser o libertador de Israel, mas não era o momento. Aí ele foi lá para Midian, lá ele conheceu a esposa dele, conheceu o sogro dele, lá ele ficou trabalhando como pastor de ovelhas durante 40 anos. E um dia Deus apareceu para ele numa sarça, e Deus renovou o chamado na vida de Moisés, nos fazendo e nos ensinando, irmãos, que até talvez quando a gente pensa em desistir, Deus, ele tem formas de reacender o chamado dele dentro de nós. Eu quero te lembrar de Pedro, que foi renovado no seu chamado após um período de vergonha e de fracasso, porque Pedro fracassou. E Pedro não fracassou, irmãos, aquele tipo de fracasso que só você e Deus sabe, não. Pedro fracassou na frente de todo mundo. Pedro foi exposto pela sua própria precipitação, pela sua própria palavra, porque ele fez justamente aquilo que ele disse que nunca iria fazer. E quando ele negou a Jesus, ele provavelmente pensou em desistir do seu chamado. E aí Jesus aparece para ele lá no final, né, lá no capítulo 21 de João, você conhece a história, pergunta a ele 3 vezes se ele o ama, e o convida para apacentar os seus discípulos, nos ensinando que até quando a gente falha, Deus ainda insiste em contar conosco para um chamado que Ele tem na nossa vida. Então eu quero perguntar a você, como encontrar motivação para fazer aquilo que talvez você já faz há muito tempo? Como encontrar motivação para poder continuar servindo no ministério, onde você tem tido lutas para continuar servindo? Como estar motivado, irmãos, e renovado
para fazer a obra de Deus e aquilo que Ele tem como chamado para a sua vida. Eu quero te dizer que a primeira coisa que nós fazemos para que a gente encontre renovação no nosso chamado é voltar ao lugar onde tudo começou. E eu quero dizer para você, peça a Deus para te levar ao lugar onde tudo começou. Onde começaram as coisas na sua vida? Porque a nossa vida tem ciclos. A nossa vida nunca tem um único início. A nossa vida tem ciclos. Então, por exemplo, quando a gente se converte, esse é um começo. Mas quando em algum momento a gente entende que Deus tem um chamado específico para nós no ministério, ali é um outro começo. Quando a gente muda de igreja, por qualquer motivo que seja, ali tem um começo na nossa vida. E esses começos, irmãos, eles muitas vezes são importantes para nós, porque são os momentos que a gente chega motivado. Dificilmente alguém tem um começo no reino de Deus desanimado. A gente olha para um novo convertido, geralmente, se ele tem uma conversão genuína, ele é um novo convertido, o que a gente vê nele? Alegria, ânimo, brilho nos olhos. Às vezes a gente tem situações, estão chegando pessoas na nossa igreja, e a gente vê nessas pessoas que estão chegando um brilho nos olhos. Por quê? Porque estão vivendo um começo, ainda que esteja há muito tempo na vida cristã. Às vezes a gente recebe um ministério, uma missão, um trabalho para executar na obra de Deus, e a gente tem entusiasmo porque aquilo é novo na nossa vida. Mas nós somos seres humanos, irmãos, nós somos falhos, a gente tem uma tendência a caminhar, a dar alguns passos, em algum momento, irmãos, perder o brilho. Então tem momentos que a gente precisa, espiritualmente falando, quero que você entenda isso, voltar onde tudo começou. Voltar na primeira vez que a gente fez, voltar no primeiro convite que nos fizeram, voltar naquela relação que a gente teve, onde tudo começou, porque isso é fundamental, irmãos. Aonde que o chamado de Isaías começa? Vamos perceber aqui, o chamado de Isaías começa numa experiência dele com a presença de Deus. Aonde o seu chamado começou? Me diga um outro lugar que não seja na presença de Deus. Eu lembro, por exemplo, eu demorei a atender um chamado ministerial para o ministério pastoral. Eu não vou dizer que foi tarde, né? Eu estou satisfeito, mas eu tenho consciência que eu demorei a dizer sim. Eu priorizei outras coisas. Mas eu lembro, por exemplo, que o primeiro dia que eu fui para a faculdade de teologia, e que aquilo representava não só uma formação acadêmica, representava o início de um ciclo na minha vida. Eu lembro, eu fiz minha faculdade em Duque de Caxias, eu morava em Nova Iguaçu na época. Eu lembro que eu fui dentro do carro até chegar na faculdade, eu fui chorando, eu e Deus ali no meu momento com Ele. Porque aquilo estava mexendo muito comigo. Ali era onde algo estava começando na minha vida. O nosso chamado, grava uma coisa, ele sempre começa na presença de Deus. Não existe chamado no reino de Deus que não comece na presença dele. Aonde o chamado de Isaías começa? Começa no contato dele com a glória de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ali ele me chamou. Deus te chama para algo no momento que você o vê. Então você tem contato com a presença de Deus quando o chamado começa na sua vida. Então se em algum momento, irmãos, eu dei passos em relação a isso e eu desanimei, onde eu tenho que voltar? Eu tenho que voltar onde eu tudo comecei. Eu tenho que voltar onde tudo começou. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu tenho que voltar nesse contato com essa presença. Eu tenho que voltar no contato com essa glória. Em outras palavras, eu não posso perder contato com essa presença. Eu imagino que se Isaías tivesse começado o seu ministério profético e ele tivesse em algum momento desanimado, onde ele teria que voltar? Pensa comigo, ele teria que voltar lá no capítulo 6. No ano em que rei Uzias morreu, era um ano de crise, mas eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ali o Senhor me chamou para o ministério profético.
Se Isaías em algum momento tivesse desanimado do ministério, ele tinha que voltar ao lugar onde tudo começou. Imagina comigo se o apóstolo Paulo tivesse desanimado do ministério. Onde ele teria que voltar, irmãos? Lá no caminho para Damasco. Lá quando Deus o derrubou do cavalo, ele ficou cego, porque foi lá que tudo começou. Quem era você a despeito do que é hoje, quando algo começou na sua vida e que hoje talvez você perdeu o brilho? Quem era você na primeira vez que você tocou o instrumento? Quem era você na primeira vez que você fez uma obra e participou, liderou um ministério na igreja? Quem era você quando, ainda que aos seus olhos estivesse fazendo algo simples, estava fazendo com amor, porque estava fazendo para Deus? Quem era você? É nesse lugar que você tem que voltar. E eu não consigo te levar lá não, isso tem que ser uma movimentação sua. A minha interpretação teológica da Bíblia, ela não me faz interpretar a Bíblia de uma forma em que haja passividade em mim. Não, eu interpreto o meu relacionamento com Deus de forma ativa. Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu preciso fazer, quem tem que fazer sou eu. Você precisa voltar ao lugar onde tudo começou, porque não há renovação enquanto a gente não volta nesse lugar. Moisés precisou encontrar Deus na sarça ardente. Pedro precisou encontrar Jesus na praia para ser restaurado. Olha, é na presença de Deus que a nossa visão é restaurada, o nosso ânimo é renovado e nossa paixão pelo Senhor reacende. Jeremias 29:13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O segundo passo que nós temos que fazer para encontrar renovação no chamado é reconhecer e tratar o que tem impedido a gente de avançar. Irmãos, muitas coisas impedem a gente de avançar no ministério, seja qualquer que estejamos fazendo. Muitas coisas. Muitas coisas. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, e você pode fazer o mesmo exercício agora, eu vejo muitas coisas tentaram me travar, tentaram me impedir de avançar, como até hoje, se eu não tiver discernimento, se eu não tiver sensibilidade espiritual, muitas coisas me impedem de avançar. Eu preguei aqui domingo sobre um dos véus que às vezes quebra e cria barreira no nosso relacionamento com Deus. Falei que um desses véus, por exemplo, é a religiosidade. Irmãos, a religiosidade é uma das coisas que mais impede a gente de avançar no nosso chamado. A gente precisa ser grato a tudo que nos foi ensinado, mas tem coisas, irmãos, que nos foram ensinadas que gerou em nós religiosidade. Então existem situações, irmãos, que nós precisamos tratar. Às vezes a gente passa por uma experiência de frustração, de decepção, aquilo magoa a gente, e aí o chamado não é que ele perca a validade, mas ele pode perder o brilho. Aí tem coisas que vão se criando como fardos na nossa vida, feridas emocionais, sentimentos que nos impedem de avançar. Você parou para pensar que Elias travou por causa do medo? Você já parou para pensar nisso? Que Elias travou por causa do medo? Sentimentos podem paralisar a gente. Sentimentos podem paralisar a gente. Sentimentos podem impedir a gente de avançar com o nosso chamado. Desapontamentos, frustrações. O que tem impedido você de avançar no seu chamado? Você precisa tratar. Você precisa tratar. Olha, não continue sem antes tratar. A vida cristã, irmãos, ela não pode ser romantizada, porque a vida cristã ela traz pesos. A vida cristã ela também tem as suas barreiras que precisam ser superadas. Então, se você quer renovar um chamado que você sabe que tem dentro de você, você precisa reconhecer e tratar o que tem impedido você de avançar. Olha, em terceiro lugar, você precisa deixar o passado para trás e seguir em frente.
Eu costumo dizer que Deus tem o tempo certo e o momento certo na nossa vida. Grava isso. Deus tem o tempo certo e o momento certo na nossa vida de querer que a gente olhe para trás. Então eu quero dizer para você que tem momento na nossa vida que a gente precisa olhar para trás. O salmista ensina vários momentos a gente de como a gente deve olhar para trás. Quando o Senhor restaurou a sorte dos que estavam em Sião, foi como um sonho. A nossa boca encheu-se de riso, de cantos de júbilo, de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor tem feito grandes coisas a estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O que o salmista está fazendo? Olhando para trás. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós éramos como os que sonham. Nossa boca encheu-se de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor tem feito grandes coisas a esses. Sim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Mas quando chega depois disso, o que o salmista vai fazer? Você que conhece esse salmo, o que ele fala? Senhor, restaura-nos. Ele saiu do passado e veio para o presente. Senhor, restaura-nos. Se ele precisa de restauração, para que ele olhou para o passado? Porque o passado trazia o quê? Esperança. Então tem momento que a gente tem que olhar para trás para quê? Para trazer esperança. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu busco fazer isso. Se você achar interessante, você carrega para você. Tirando os momentos que é importante que a gente olhe para trás, qualquer outro momento que eu olhe para trás sem ser o tempo de olhar vai me fazer mal. Olhar para trás só faz bem quando é no tempo certo e pelo motivo certo. Olhar para trás no tempo errado vai me fazer mal. Olhar para trás pelo motivo errado vai me fazer mal. Então tem momentos que é claro para nós, e Deus deixa isso claro, que Ele quer que a gente olhe para frente. Olhar para trás em tempo de olhar para frente, irmãos, é terrível. Porque o passado vai trazer dor. Porque o passado ele vai aflorar o meu desconforto, a minha frustração, a minha dor. Então, para de olhar para trás em tempo de olhar para frente, porque tem momento que Deus traz na sua vida, que Ele está agindo de forma clara, para que você entenda que é tempo de olhar para frente. Irmãos, tem tempo que é somente tempo de olhar para frente, não é tempo de olhar para trás. Se em algum momento chegar o tempo de olhar para trás, Deus falar no seu coração, aí você para um pouco, uma espiadinha, tirando isso, não olha não. Então muitas vezes o nosso chamado ele perde o brilho, porque Deus está agindo na nossa circunstância e deixando claro que é para a gente olhar para frente, e a gente quer olhar para trás. Embora seja literal o acontecimento que eu vou citar, ele traz ensinamentos profundos. A mulher de Ló, ela só virou uma estátua de sal porque ela olhou para trás num tempo de olhar para frente. Então olhar para trás paralisa. E quando eu paraliso, eu não cumpro o meu chamado. Uzias foi um bom rei, mas adiantava Isaías ficar olhando para trás? Deus estava levantando ele para um novo tempo, para um novo propósito. Havia algo maior pela frente. E para viver e para experimentar aquilo que Deus tinha para Isaías, não era hora de olhar para trás, ele precisava olhar para frente. Muitas vezes a gente fica preso ao passado, irmãos, e isso impede a gente de avançar.
Pode até ter sido um tempo bom, mas grave uma coisa: ele não volta mais. Pode até ter sido bom, mas ele não volta. Ele não volta. Pode ser um fracasso, pode ser um erro, pode ser uma decepção, e ficar olhando para trás nos paralisa. Tem tempo que Deus nos chama a olhar para frente. Isaías 43, 18 a 19. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está surgindo. Será que vocês não a percebem? Não, tem gente que não percebe. Tem gente que não percebe. Deus está fazendo coisa nova, Deus está criando algo novo, ela já está surgindo, e tem gente que não percebe. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Quarto lugar, para que você renove o seu chamado, responda novamente: eis-me aqui. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, já preguei nesse texto algumas vezes, mas a palavra de Deus tem esse jeito, né, de às vezes falar conosco de forma diferente. E deparando aqui com esse texto, eu trouxe isso para mim como entendimento. Esse eis-me aqui de Isaías, ele precisa ser constante. Se eu já disse eis-me aqui para o Senhor há 15 anos atrás, eu preciso continuar dizendo todos os dias. Você sabe quando a gente renova o nosso chamado? Quando a gente diz eis-me aqui todos os dias. O eis-me aqui é um exercício contínuo. Contínuo. Ele não é uma resposta única. Olha, a nossa resposta ao chamado não é uma resposta única, ela é uma resposta contínua. E eu preciso dizer todos os dias: eis-me aqui. O que você faz no reino de Deus? Você precisa dizer eis-me aqui todos os dias, senão você perde o brilho. É todos os dias, irmãos. Por que todos os dias? Porque Deus continua nos chamando. Olha, Deus continua nos chamando. Deus nos chama todos os dias, e todos os dias a gente tem que dizer eis-me aqui. E como dizer eis-me aqui todos os dias? Olha, a gente diz eis-me aqui todos os dias nas nossas orações. Eis-me aqui. Olha, a gente diz eis-me aqui todos os dias no nosso serviço. Olha, a gente diz eis-me aqui todos os dias na nossa obediência. A gente diz eis-me aqui todos os dias na nossa perseverança. Ou seja, Deus ainda está nos chamando. Qual será a sua resposta? Deus ainda está nos chamando. Qual é a sua resposta? Deus continua chamando hoje. Mas Ele não chama a pessoa perfeita, você já viu aqui. Mas Ele continua chamando hoje. Eu pergunto, qual é a sua resposta? Então hoje é dia de dizer novamente, eis-me aqui. Quando a gente para de dizer eis-me aqui, o chamado perde sentido. Quando a gente para de dizer eis-me aqui, o trabalho cessa. A gente precisa dizer eis-me aqui todos os dias.
todos os dias. Pastor, mas lá em casa não está fácil. Mas a gente tem que dizer, eis-me aqui. Pastor, mas a igreja é difícil. Mas a gente tem que dizer, eis-me aqui. Mas pastor, muitas vezes a gente assume algo e é difícil contar com as pessoas. A gente tem que continuar dizendo, eis-me aqui. A hora que você para de dizer, eis-me aqui, o serviço cessa na sua vida. A hora que você para de dizer, eis-me aqui, o chamado para. A hora que você para de dizer, eis-me aqui, as coisas não acontecem. O que seria de uma igreja se todos parassem de dizer, eis-me aqui? O que seria do mundo se a igreja parasse de dizer, eis-me aqui? O que seria de quem recebe um alimento se esse que o dá parasse de dizer, eis-me aqui? O que seria daquele no leito do hospital que recebe uma capelania ou uma visita se esse parasse de dizer, eis-me aqui? O que seria das famílias se a igreja parasse de dizer, eis-me aqui? O que acontece quando você para de dizer, eis-me aqui? O que acontece quando você não diz, eis-me aqui? A igreja não existe sem cumprimento de chamado. Percebe que Deus Deus através do seu Espírito concede dons para a edificação da igreja. Percebe que vai dizendo a Bíblia que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres. A igreja não existe se não aceitarmos e não dissermos sim ao nosso chamado. Deus tem chamados universais, mas Ele tem chamado específico para cada um. Você sabe quantos ministérios essa igreja tem? Você sabe? Eu vou te responder. Ela tem todos os ministérios em que alguém diz sim para um chamado. E quanto mais pessoas disserem sim para um chamado, mais ministérios terão na vida da igreja. Essa mensagem ela é proposital. O Ministério de Louvor pode subir. Essa mensagem ela é proposital porque a gente está prestes a iniciar um ano. Como assim, pastor? Se a gente já está em fevereiro, é que o nosso ano eclesiástico aqui ele começa em março. A gente está prestes a iniciar um ano. E a gente tem muitas metas, muitos planos, muitos desafios. Mas a gente precisa dizer, eis-me aqui. Quais são as áreas de serviço dessa igreja? Onde tem alguém, tem que ter um eis-me aqui. Para alguém ajudar a gente a parar o carro, tem que ter um eis-me aqui. Para alguém segurar um cartaz dizendo que é uma alegria ter a gente aqui, tem que ter um eis-me aqui. Para você ver esse multimídia nesse momento, tem que ter um eis-me aqui. Para você adorar com uma banda, tem que ter um eis-me aqui. Para você ver um coral, tem que ter um eis-me aqui. Para que a igreja possa pagar suas contas, tem que ter um eis-me aqui. Para que a igreja tenha pastores, tem que ter eis-me aqui. Para que a igreja tenha intercessão, tem que ter eis-me aqui. Para que o seu filho esteja nesse momento aprendendo a Bíblia, tem que ter eis-me aqui. Agora, para que a sua vida ganhe sentido, tem que ter eis-me aqui. Para que a vida cristã tenha significado para você, tem que ter eis-me aqui. Para que a sua casa
seja ainda mais abençoada, tem que ter eis-me aqui. Aonde você está se escondendo? O que você está enterrando? O que está apagado? Volta ao início. Trata o que precisa ser tratado. Para de olhar para trás e olha para frente. E responda novamente: eis-me aqui. Você pode fechar seus olhos. Pai, eu oro a Ti nesse momento e peço ao Teu Santo Espírito, Pai, que nesse momento ministre essa palavra em cada coração aqui nesta noite. Eu tenho como falar aos ouvidos, mas o Teu Espírito pode falar aos corações. E que seja nessa hora, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar em cada vida aqui, fazendo com que cada um, Deus, reconheça a importância de viver uma vida, Pai, cumprindo o chamado que o Senhor tem para nós. Talvez o Teu Espírito nesta hora queira convidar alguém para um ministério. Que assim seja. Que nós possamos estar sensíveis, Pai, à voz do Teu Espírito. Que a gente não olhe para as dificuldades ou pare de olhar para elas. Que a gente enxergue, Deus, cada vez mais que como discípulos de Cristo nós não podemos viver neste mundo apenas acomodados, Pai. Há algo a ser feito, há algo a ser trabalhado. Então que o Senhor nos ajude. O Senhor renove a paixão, Deus, no coração de cada um. O Senhor reacenda a chama. Que o Senhor enche o coração de entusiasmo e de expectativas, porque o Senhor Deus sempre fez e continuará fazendo grandes coisas na vida daquele que se levanta a fazer a Tua obra. Então que o Senhor complete a Tua palavra nesse momento, em cada coração, em cada vida. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém.